O futuro pertence às empresas que controlam a tecnologia e os dados. Muita gente ignorou a Nvidia 5 anos atrás. Será que estão cometendo o mesmo erro com as ações da Palantir? Será que ainda vale a pena investir na empresa? Ou seria essa uma cilada? Uma coisa é certa, quem investiu na empresa no último ano se deu bem, 400% de rentabilidade, nos últimos 5 anos, mais de 1000% de rentabilidade. Quando a gente olha para as notícias, Palantir tem maior alta em um ano após falar em demanda indomada por inteligência artificial. Conhecida por seu trabalho em segurança e mais recentemente por sua plataforma de IA, as ações da Palantir subiram 340% em 2024. Mas a gente não pode levar em consideração apenas notícias quando a gente investe com a mentalidade de investidor. A gente precisa olhar para os fundamentos da empresa, que é o que vai determinar se a empresa vai ter sucesso ou não no longo prazo. E eu sempre separo as minhas análises em análise qualitativa, como as qualidades da empresa, as barreiras, se ela tem um monopólio em seu setor, se ela tem poder de barganha, se ela tem escala, poder de escala, e análise qualitativa, que vai ser se ela aumenta os lucros todos os anos, se ela aumenta as receitas, se ela aumenta a rentabilidade distribuindo dividendos para os acionistas ou não. Pode parecer complexo, mas é bem simples e é justamente isso que eu ensino no meu e-book Como Encontrar as Melhores Empresas para Investir. Se você quer se aprofundar no assunto, é só apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o link da descrição. Dito isso, a análise quantitativa de Palantir é um pouco complicado, já vou te explicando por quê. Quando a gente olha as receitas da empresa nos últimos 5 anos, aumentou 30% ao ano. Isso aqui é loucura, gente. Isso aqui não é toda empresa que consegue aumentar suas receitas 30% ao ano durante 5 anos. Isso aqui mostra um crescimento enorme, um potencial enorme da empresa. Por outro lado, a empresa veio a dar lucro no terceiro trimestre de 2023. Nos últimos anos, a empresa veio acumulando prejuízo atrás de prejuízo. Um lucro negativo aí de $1 bilhão durante um ano. Isso aqui é muito dinheiro e deve ser considerado antes de investir na empresa. Nos últimos 4, 5 semestres aí, no último ano, a empresa começou a dar lucro, mas bem pouquinho mesmo. 400 milhões de lucro aí, comparado aos bilhões que ela deu de prejuízo ao longo desses últimos anos. E isso explica esses múltiplos elevadíssimos da empresa. Como a gente viu, o lucro da empresa está bem pouquinho. Ela começou a dar lucro agora e por isso ela está sendo negociada 600 vezes o lucro. À medida que o lucro for aumentando, à medida que a receita for aumentando, esse valuation aqui tende a diminuir. A gente viu a mesma coisa acontecendo com a Nvidia. O lucro estava pouco, as ações dispararam, ficou com valuation aí de 400 vezes o lucro, mas à medida que o lucro disparou nos próximos anos, esse valuation agora está na casa de 60%. Isso pode acontecer com as ações da Palantir? Pode, mas a gente não sabe. Mas investir em uma empresa não é só olhar os números da empresa, olhar se ela se valorizou, se as receitas, se o lucro aumentou, se ela dá prejuízo ou não. Se fosse apenas isso, cá entre nós, um robô conseguiria fazer esse trabalho. É justamente isso que os ETFs fazem. Os ETFs investem em empresas com base em números, com base no balanço. Se você quiser ter resultados acima da média, você precisa ser mais inteligente que um robô e utilizar o seu raciocínio a seu favor. E a forma de fazer isso é analisando a empresa qualitativamente. Quais são as qualidades da empresa? O que diferencia uma empresa que aumenta seus lucros 10% ao ano de outras empresas que aumentam seus lucros 10% ao ano também? Há características que vão determinar se uma empresa vai ter sucesso ou se outra não vai ter ou se vai ter mais sucesso ainda. E a primeira coisa que eu gosto de analisar qualitativamente é o setor da empresa. O que essa empresa faz? Qual que é a previsão de crescimento do setor dessa empresa no futuro? A Palantir é uma empresa de software que analisa e armazena dados através de inteligência artificial. Seu principal cliente é o governo, mas recentemente ela começou a distribuir seus serviços para empresas também. E aqui temos 2 pontos positivos. O primeiro é que é uma empresa de software, então uma empresa de software tende a aumentar seus lucros e sua receita de forma exponencial, porque seus custos fixos tendem a ser altos, por isso que a empresa está tendo prejuízo. Porém, uma vez que a empresa alcança seu nível operacional
ali, ela aumenta seus lucros exponencialmente, porque seus lucros variáveis são bem baixos. É uma empresa de software, não há nada que ser fabricado além dos seus custos fixos. E isso é muito importante, porque esse retorno que a empresa teve aqui representa os lucros, as receitas passadas da empresa. Ter rentabilidade no passado é importante? Sim, ter receita no passado é importante, mas o que garante que essa empresa vai continuar com essa rentabilidade aqui no futuro? Apenas se a empresa entregar resultados no futuro. Como a gente viu, é uma empresa de software que tende a ter uma rentabilidade exponencial, ou seja, tende a aumentar cada vez mais os seus lucros e, consequentemente, a sua rentabilidade, e é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, que tende a se tornar cada vez mais acessível para o público em geral. Além disso, é uma empresa que não tem competidores e não há previsão de que isso vai mudar, então no futuro ela tende a dominar cada vez mais. O setor dela está em constante evolução. À medida que você tem mais dados, que você tem mais informações, você precisa cada vez mais de empresas que fornecem esse tipo de serviço. Então, o lucro dela só tende a aumentar, mas nem só de características boas vive uma empresa. Quais são os riscos de se investir em Palantir? Se a gente for falar de qualidades, análise qualitativa, a empresa praticamente não tem pontos fracos. É uma empresa que é líder em seu setor, tem poder de barganha, não tem competidores, o setor tende a crescer cada vez mais, os custos tendem a diminuir à medida que a inteligência artificial se tornar cada vez mais acessível. O único problema que eu consigo enxergar na empresa aqui é o valuation, quase 600 vezes o lucro. Isso aqui representa que o mercado está esperando um crescimento gigantesco da empresa, o que pode não acontecer. Às vezes acontece, às vezes não. Dito isso, vale a pena investir na empresa em 2025? Seguindo a análise qualitativa, como eu mostrei, é uma excelente empresa. Mas quando a gente olha para os números, a análise quantitativa, aqui tem dois caminhos. O primeiro caminho é você acreditar na empresa, acreditar que ela vai conseguir entregar as expectativas do mercado, vai conseguir dominar o seu setor, vai conseguir aumentar seus lucros, aumentar sua receita. Daqui para frente, a sua receita tende a aumentar, como seus custos fixos são altos, mas uma vez que ela consegue romper essa barreira de parar de dar prejuízo e começar a dar lucro, seus lucros tendem a crescer de maneira exponencial. Se você acreditar que a empresa vai conseguir entregar resultados acima do esperado pelo mercado, então vale a pena sim investir na empresa. Por outro lado, se você acreditar que a empresa já está precificada, que esse crescimento todo já está precificado e que você perdeu o tempo de investir na empresa, então talvez não seja a melhor coisa a se fazer, pois uma possível correção você provavelmente vai vender com medo. Se você investir, você tem que acreditar. Mentalidade de investidor, de sócio. Só invista na empresa se você acreditar nela. Caso contrário, é melhor ficar de fora. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau.